Então hoje, né, o papo é sobre esses relatórios. Aqui dentro da plataforma, vocês vão ter acesso ao menu relatórios, né? Novamente, as permissões são todas customizáveis, então por padrão, essa parte de relatórios fica disponível só para quem está como administrador. Se necessário, tem como fazer essa liberação do módulo relatórios, né, somente desse módulo, criar um perfil personalizado, como se fosse um perfil de gestor, enfim, para ter acesso a essa função, tá? Então, clicando aqui na aba relatórios, vocês vão ter acesso a 3 módulos distintos. Relatório IVR, que traz um relatório analítico do número, dos números, né? No caso, se vocês tiverem mais de um número aqui dentro do Omni. O rastreio de interações, que ele vai contemplar todos os atendimentos já finalizados, todas as interações já finalizadas. E o relatório de agentes, que é um relatório ali analítico, para você ter uma ideia de quantos atendimentos o usuário está fazendo, quanto tempo ele está passando logado na plataforma, e assim por diante. Então, a gente começa aqui primeiro pelo relatório da IVR. Clicando aqui, vocês vão ter acesso a esses filtros, tá? Nessa questão da IVR, eu acredito que esse filtro do agente não vai ser utilizado em momento algum, tá? Porque esse aqui é um relatório do número. Então, começando aqui pelo esse primeiro filtro, é o agrupamento, tá? Aqui vocês vão ter acesso à IVR, que vai contemplar relatórios e informações do número. Se vocês têm mais de um número, aqui vai estar agrupado os números, tá? Vai ter um relatório específico do número X e um relatório específico do número Y. Aqui vocês vão ter as condições para agrupamento por agentes, agrupar por hora e por dia. Então, a IVR, ela contempla as chamadas recebidas, tá? É o relatório do receptivo, da URA de vocês. Quem está ligando para a empresa, quem está atendendo e o status dessas chamadas. Então, aqui a gente pode filtrar primeiro pela IVR, né? Selecionar o agrupamento IVR. E aqui vocês são livres para selecionar a data, tá? Nesse caso, eu vou selecionar aqui do mês inteiro, desde o dia 1º até o dia 24. E se eu não quiser selecionar mais nenhum filtro, essa configuração aqui já vai virar um relatório, tá? Não é necessário selecionar mais nenhuma das opções. Caso vocês tenham mais de um número na plataforma e queiram ver os dados somente de um número, né? No nosso caso a gente só tem esse com o final 4276, eu poderia simplesmente selecionar aqui para receber os dados do número específico que eu esteja procurando. No nosso caso, isso aqui não vai se aplicar, porque a gente só tem um número para exibir aqui dentro. Então, selecionando aqui VR e a data necessária, eu já vou receber as informações das chamadas entrantes, né, do receptivo desse número aqui, que é o 4276. Então, do dia 1 do 11 até o dia 24 do 11, a gente teve um total de 26 entrantes na URA. São 26 números que ligaram e chegaram até a URA. Aqui, desses 26, a gente teve 24 que entraram em tempo de atendimento, tá? E daqueles 26, a gente teve 2 que foram fora de serviço. Essa questão do tempo de atendimento significa que 24 das 26 chamadas ligaram e foram direcionadas para a URA, que ligaram dentro do tempo que está configurado lá dentro da URA. Se você configurou para atendimento ser das 7 da manhã até o meio-dia, 24 dessas chamadas entraram nesse tempo de atendimento configurado lá na URA. E 2 dessas 26 aqui ligaram fora do horário de serviço, tá? Fora do horário configurado lá dentro. Então, somando aqui 24 mais as duas, vai dar as 26 entrantes que a gente teve no período do dia 1 do 11 até o dia 24 do 11, tá? Então, essas 3 informações aqui são atreladas uma à outra. Essa entrantes na URA são a totalidade, né, a quantidade total dos números. 24 entraram em horário de atendimento e 2 entraram fora do horário, tá? Aqui na sequência, a gente já tem outras relações, né? Daquelas 26 chamadas, 6 foram abandonadas dentro do EVR. Elas não foram até o final, não chegaram a ser atendidas. Então, o cliente estava escutando a voz do robô, falando alguma apresentação, alguma coisa, e desligou. Isso conta como uma chamada abandonada na IVR. O cliente desligou e não foi até o final do fluxo. Não entrou na fila de atendimento. Não esperou para ser atendido. Daquelas 26 chamadas, aqui a gente teve 18 que foram oferecidas à fila de atendimento.
Então, 18 ficaram esperando para receber esse atendimento. 18 dessas totalidade, né, do número total de chamadas, foi até o final e entrou para a fila, aptos para serem atendidos. E 2 das 26 chamadas foram abandonadas após entrar na fila de atendimento. Então, aqui a gente teve 6 chamadas que foram abandonadas sem entrar na fila, 18 que entraram na fila e 2 que foram abandonadas já na fila. Não esperaram para ser atendidos. Aqui na sequência a gente tem uma relação de porcentagem, né? 11% de abandono, 16 chamadas foram atendidas, 88% das chamadas foram atendidas. E a gente tem aqui as relações de nível de serviço, tá? Quantas dessas chamadas foram atendidas no tempo que a gente estipulou dentro da fila, tá? Quando você cria uma fila de atendimento aqui dentro da plataforma, você tem as opções de colocar níveis de serviço. 90% das chamadas têm que ser atendidas em 3 segundos, em 8 segundos, em 10 segundos. E tem como colocar um tempo de abandono. Aquilo vai refletir nos relatórios. Tá? Então, com base nas configurações que a gente colocou na fila responsável pelo atendimento receptivo desse número, 14 delas entraram dentro do nível de serviço, dali em torno de 77% das chamadas correspondendo ao nível de serviço que a gente configurou. Se você não configurar o nível de serviço lá na fila, ele já vem com um padrão, não me recordo de cabeça, mas se não me engano é 90% dentro de 6 ou 8 segundos, alguma coisa do tipo. Mas é tudo configurável, é algo que vai refletir aqui nos dados dos relatórios. Tá? Tem a porcentagem de chamadas não atendidas, então todas as chamadas que entraram na fila e foram até o final sem o cliente abandonar, foram atendidas pelos usuários aqui da plataforma. E aqui a gente tem uma relação de quais opções, né, o cliente escolheu. Então a gente teve 2 opções selecionadas para falar com a fila implantação voz, 16 para falar com a fila suporte ao cliente, 2 para falar com implantação voz novamente, 16 para falar com a fila suporte ao cliente, tá? Então essas aqui são as opções que a gente está apresentando para o cliente lá. Claro, a gente pode ter mais opções, mas nenhuma delas foi selecionada dentro desse período de tempo. Então se você tiver a opção 1 financeiro, 2 pós-venda, 3 comercial, aqui vocês vão conseguir ver dentro desse período de tempo estipulado aqui em cima, quais são as opções que o cliente de vocês está selecionando. Então, nesse caso aqui, a gente está com um fluxo bem maior na parte de suporte ao cliente. Então, com esses dados, a gente poderia alocar mais pessoas para atender nessa fila. Como ninguém aqui está falando com implantação, a gente poderia deixar um usuário só para atender dentro dessa fila aqui. Tá? Então, para evitar do cliente ficar esperando, tô ligando, ninguém está me atendendo, estou esperando muito tempo na fila, vocês têm os dados aqui para poder direcionar mais pessoas para atender na respectiva fila. No nosso caso aqui é o suporte ao cliente. E aqui no final, a gente tem algumas configurações, algumas informações, né, sobre os tempos. Passando o mouse em cima desse ícone aqui, né, como se fosse uma exclamação, ele vai dar uma explicação mais detalhada sobre o que cada um desses tempos é, né? O TMA é o tempo médio de atendimento, o MSA é o tempo máximo de espera para o atendimento, tá? Essas aqui são siglas em inglês, mas passando o mouse aqui em cima ele já traz uma tradução ali de como seria em português, tá? O ASA, que é o tempo médio de espera para atendimento, e o MHT, que é o tempo máximo de atendimento, tá? O recorde de maior tempo de atendimento, soma de todo o tempo de espera na fila, né? Referente ao total de ligações atendidas. Então, todas aquelas ligações ali, teve um total de 16 segundos esperando na fila, tá? Então, é uma soma total. No nosso caso é com atendimento bem rápido, a gente só usa esse ambiente aqui para testes, então sempre que alguém liga, já tem alguém disponível ali, pronto para atender as ligações. O MSA, tá? O recorde de atendimento com maior tempo de espera na fila. E o TMA é o tempo médio de atendimento. Pode ser que tenha algum dado divergente aqui dentro, mas novamente, essas relações aqui, para acusar que tem alguma coisa errada, que está dentro do tempo, que está fora do tempo, tem que ser configurado na fila. No nosso caso, é uma configuração padrão. Então, se vocês alterarem lá, quando for construída, né, o ambiente, tem como alterar a relação de tempo, qual que é o tempo esperado para os atendimentos, se é 3, 5, 10 segundos, qual que é a porcentagem desses atendimentos que vai entrar nesse tempo, né, qual que é a porcentagem que a gente está aceitando, esperando.
Então, são dependentes de outras configurações da plataforma. Tá? Então, essa é a visão do número, né, da IVR. Se eu tivesse 1, 2, 5 números aqui no Omni, a gente ia ter agrupado aqui cada um dos números com as suas respectivas informações, respectivas filas, e assim por diante, tá? Todos os relatórios aqui dentro, vocês têm a opção de visualizar dentro da plataforma, dessa forma que eu estou mostrando, ou baixar em formato CSV para fazer uma apresentação no Excel ou alguma coisa do tipo. Trocando o filtro aqui de IVR para agente, eu posso simplesmente clicar em gerar o relatório, e aqui a gente vai conseguir ver relação dos usuários em questão às chamadas recebidas. Tá? Então, do dia 1 do 11 até o dia 24 do 11, 3 chamadas foram oferecidas para o usuário Márcio, 12 chamadas foram oferecidas para o usuário Maurício, e uma chamada foi oferecida para o usuário Lucas. Tá? E, novamente, as mesmas opções que a gente acabou de mostrar, abandonadas, porcentagem de abandonadas, chamadas atendidas. Então, 3 chamadas foram oferecidas para o Márcio, e essas 3 ele atendeu. 12 para o Maurício, 12 ele atendeu, uma para o Lucas, e uma ele atendeu. Então, aqui vai servir para dar um feedback para o usuário. Tá? Aqui, por padrão, quando há uma ligação receptiva dentro da plataforma, ela vai tocar para você e você vai ter a opção de atender ou não. Tá? Você pode se levantar, não estar na frente do computador, enfim. O tempo máximo que essa chamada fica tocando lá na sua tela é 25 segundos. Tá? Esse não é um valor ajustável atualmente. Então, se você foi no banheiro, não colocou em pausa, enfim, você pode receber uma ligação e essa ligação vai ficar em tela 25 segundos para você. Se você não atender, dentro desses 25 segundos, ela vai passar a tocar para outro usuário que esteja na mesma fila. Né? Digamos que eu e o Araújo estamos na mesma fila lá pelo serviço financeiro. A ligação caiu para mim, eu não atendi por N motivos, vai ficar 25 segundos tocando para mim. Depois desses 25 segundos, vai se encerrar esse atendimento na minha tela, né? E vai começar a tocar lá para o Araújo ou para qualquer outra pessoa que esteja dentro dessa fila. Então aqui vocês têm como consultar, né? Ter uma relação a quantas foram abandonadas, quantas foram atendidas e até possivelmente passar um feedback para o usuário. Tá? Porcentagem das chamadas atendidas, as chamadas atendidas dentro do nível de serviço, que é configurado dentro da fila, a porcentagem dessas chamadas que entraram dentro do nível de serviço, né? Aqui no caso do Maurício, ele atendeu todas as chamadas muito rápido, então 100% delas entraram dentro do tempo estipulado anteriormente. Chamadas não atendidas, e, novamente, a relação dos tempos que a gente acabou de comentar. Então, essa visão, filtrando aqui por agente, vai trazer relação de cada um dos usuários. Né? Cada um dos usuários aqui da plataforma, ao invés de trazer relação do número em si. E vocês vão ter as duas opções aqui finais, que são hora e dia. Né? Eu posso filtrar por hora. Aqui, acho que é interessante diminuir um pouco o tempo para ficar mais claro. Aqui de um dia que tem atendimento. Não, vou deixar o tempo inteiro aqui, não tem problema. Então, do dia 1 do 11 até o dia 24 do 11, a gente está filtrando por hora. Tá? Então, 1 do 11 às 8 horas, 4 do 11 às 10 horas, 4 do 11 às 10, 14 do 11 às 10 horas, assim por diante, tá? Ele vai trazer uma relação dos horários. E aqui você consegue ver que no dia 14 do 11 de 2022, às 10 da manhã, né? Esse vai englobar a hora inteira, então desde as 10 até as 10h59. 4 chamadas foram oferecidas, às 11, 2 chamadas foram oferecidas, às 14, 3 chamadas foram oferecidas, e assim por diante. E esses filtros aqui são as mesmas opções, né, as mesmas explicações que eu dei lá no relatório relacionado à IVR, chamadas oferecidas, tá? Então aqui, por exemplo, 4 chamadas foram oferecidas para a URA, 0 dessas 4 chamadas foram abandonadas, a porcentagem de chamadas abandonadas, quantas chamadas foram atendidas, porcentagem de chamadas atendidas, e assim por diante. Tá? As mesmas opções, as mesmas relações. O que está mudando aqui dentro é que a gente não está filtrando do mês inteiro, a gente está fazendo um filtro um pouco mais pontual, a gente está vendo as horas. Ah, quantas chamadas eu recebi lá meio-dia? Aqui vai ter a relação do meio-dia, né? Se eu tiver recebido alguma chamada naquele horário, enfim, alguma tentativa. Então, às 10 da manhã do dia 14 do 11, a gente recebeu 4 chamadas, tá? Isso aqui é útil caso vocês tenham, por exemplo, um horário de pausa geral, né? Todo mundo aqui na operação pausa às 11 e volta meio-dia. Aqui vocês vão ver quantas chamadas está entrando nesse horário. Então, possivelmente vocês vão conseguir readequar esse horário de pausa
Tem um fluxo muito grande de chamadas às 11 da manhã, ninguém está atendendo porque está todo mundo em pausa, consegue readequar ali o horário da pausa para não perder esses clientes, certo? E por último, a gente tem a relação do dia. Relação de chamadas oferecidas por dia, tá? Então, esse filtro, ele vai mostrar independente da URA estar aberta ou não, se é sábado, se é domingo, feriado. Então, por exemplo, a operação de vocês não atende no sábado. Aqui vocês vão ter a relação do dia referente ao sábado. Assim, digamos que dia 14 foi sábado. A gente teve 10 chamadas oferecidas nesse dia e uma delas foi abandonada. Então, vocês conseguem até readequar os horários de funcionamento com base na quantidade de ligações que vocês estão recebendo aqui dentro da plataforma. Então, se vocês receberem um fluxo muito grande de chamadas no sábado e vocês não estiverem trabalhando, aqui vocês vão ter que como ver quantas chamadas foram oferecidas. No caso, né? Não seria nenhuma atendida, porque vocês não estariam trabalhando, mas vocês podem readequar os horários de funcionamento da URA, horário que fica aberto, horário que fecha, e assim por diante. Tá? O relatório da IVR é isso. Novamente, todos os relatórios aqui dentro têm a opção de baixar, né? Como CSV, caso queira visualizar fora da plataforma. Na sequência, a gente tem um rastreio de interações, tá? Qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema. Ou, se quiser, pode colocar dúvidas ali no chat. Na sequência, o rastreio de interações ele mostra todas as interações que atingiram a plataforma e que foram finalizadas ou não por um atendente. Seus atendimentos já encerrados, né? Aqui, para poder ter uma visualização desse filtro, o mínimo que a gente pode selecionar aqui dentro é o tipo de mídia, tá? Então aqui está tudo separado por mídia. Atualmente, né, as mídias suportadas pela plataforma. A mídia WhatsApp, ela é referente aos atendimentos ativos, são disparos de HSM. Tudo que se referir aqui dentro ao WhatsApp é disparos de HSM ou contato ativo, são as chamadas que estão, né, os atendimentos que estão sendo iniciados pela plataforma. Boteria é o receptivo, é tudo que está vindo da boteria. Eu tenho o Facebook Messenger atrelado ao meu bot. Ele vai estar aqui dentro da boteria, dentro desses dados. Então, todas as mídias que estão atreladas lá à boteria, são contatos, né, receptivos, vocês vão encontrar aqui dentro desse filtro de mídia da boteria. Tá? O WhatsApp é só para ativo, são só os disparos de HSM. Então, temos WhatsApp, boteria, voice, que é obviamente voz, atendimentos de e-mail, Mercado Livre Perguntas, Mercado Livre Pós-Venda, Messenger, né, que é o Facebook Messenger, Reclame Aqui, Telegram, Instagram, Twitter, Omnichannel e o Discador. Tá? O Omnichannel e o Discador, pouco provável que alguém, né, algum cliente daqui utilize. O Discador é uma integração com o Discador externo, né, basicamente. E o Omnichannel é uma configuração ali coringa que a gente tem, caso você queira integrar um serviço não nativo da plataforma aqui dentro. Eu tenho um robô lá na companhia X, eu quero receber os atendimentos desse robô aqui no Omni. É integrado através desse canal Omnichannel e você consegue puxar os relatórios por aqui. Tá? Então vamos selecionar aqui o que é mais comum, que é a boteria. Tá? Então os atendimentos receptivos, a gente pode selecionar aqui boteria, filtrar pela data correspondente, eu quero ver do dia 1 até o dia 24, e clicar em gerar relatório. Né? Ele vai trazer ali todos os atendimentos que ocorreram nesse período. A gente está filtrando, está aparecendo muita coisa. Então a gente consegue diminuir aqui, do dia 22 até o dia 24. Vai ter bem menos informação. Tá? Os filtros que a gente tem aqui, relação de hora. Então, eu quero ver tudo que entrou das 10 da manhã até, sei lá, as 16 da tarde. Clico aqui em gerar relatório, ele vai atualizar, trazendo somente os resultados com base nesse filtro aqui. Portfólio. É para você selecionar se a gente vai mostrar todos os contatos, tá? Esse aqui é o padrão. Se você não selecionar, ele vai mostrar todos. Se são atendimentos carteirizados ou não carteirizados, tá? Então, se você tem uma configuração de carteira aqui dentro da plataforma, você consegue filtrar para visualizar só os contatos, né? Só os atendimentos carteirizados ou os atendimentos não carteirizados. O padrão é todos, então se você não preencher, ele vai mostrar todos os atendimentos. Status, tá? Serviço completo ou serviço transferido. Aqui vocês têm a opção de ver todos os atendimentos que foram completados, né, tabulados por um agente, ou atendimentos que foram transferidos. Tá? Por padrão,
todos os atendimentos da boteria são transferidos. Então, se você quiser ter uma relação aqui, por exemplo, vou colocar só os que foram completos, né, serviços completados. Esse atendimento aqui veio do bot, né, a fila responsável por receber esse atendimento, foi atendido pelo Lucas. Aqui a gente consegue ver toda a vida desse atendimento, consegue procurar aqui, né, ver exatamente o histórico dessa mensagem, ver tudo o que aconteceu. E se eu colocar aqui serviço transferido, ele vai listar só as transferências. Tá? Sempre que o robô pega um atendimento, ele transfere para o humano. Então, caso você não queira ver as interações do robô, você simplesmente coloca aqui serviço completo, gerar relatório. Ele vai trazer todos os atendimentos dos próprios usuários, tá? Essa transferência, ela vai listar transferências feitas pela plataforma normalmente, ou os atendimentos do robô. Então, sempre que o robô atende algum cliente, pega um atendimento, ele tabula automaticamente esse atendimento como uma transferência antes de jogar aqui na plataforma. Tá? Então, se a gente observar aqui no histórico, vocês vão ver que é o histórico somente do robô, é a conversa que o robô teve com o cliente. Tá? Eu posso ver todos os históricos aqui, robô novamente. Esse aqui foi uma transferência interna, então o Márcio transferiu esse atendimento para o Lucas, não foi o robô nesse caso. E aqui novamente o robô transferindo para um usuário. Tá? Então o robô está transferindo lá para a plataforma, esse atendimento está entrando na fila e está sendo atendido por um usuário. Tá? Então no filtro de transferência, são todos os atendimentos transferidos nativamente de um usuário para outro, de uma fila para outra, que seja. E também vai mostrar todas as interações somente do robô, né? Somente o robô conversando com o cliente aqui nesse caso. Aqui, novamente, um exemplo do que eu falei. Sempre que um atendimento sai do robô, ele tabula automaticamente com essa tag aqui, Transfer from Bot. Então, ele tabula e joga para a fila de atendimento. Eu posso deixar sem nenhum filtro aqui, ele vai trazer todos, né? Mesclando os que foram completos e os que foram transferidos. Aqui as tags, acho que é uma parte bem importante, vocês conseguem filtrar por motivos de finalização. Então, eu quero, do dia 22 ao dia 24, eu quero ver tudo que foi finalizado com esse motivo aqui, que é atendimento finalizado. Eu gero o relatório. Teve um desses atendimentos que foi finalizado com este motivo. Isso aqui é importante, né? Porque os motivos, eles vão trazer a informação final ali. Foi venda, venda com sucesso, venda com erro, não venda, proposta, reclamação, N motivos que vocês cadastraram dentro da plataforma. Então aqui vocês vão conseguir ter a relação, né? Eu quero ver todos os que foram venda. Você vai selecionar a tabulação referente aqui à venda. Do dia 22 ao 24, quantos que foram encerrados com o motivo dúvida? Nenhum. Então ninguém, né, nenhum usuário utilizou esse motivo dúvidas dentro desse período de tempo aqui. Né? Então isso é importante para, novamente, vocês terem a relação ali da quantidade de atendimentos que estão utilizando os motivos de finalizações cadastrados aqui na plataforma. Então você consegue ver, a gente teve 100 atendimentos, 50 foram finalizados ali como venda com sucesso, venda sem sucesso, enfim. Então aqui você consegue filtrar pelas tags, né, que são os motivos de finalização. Aqui você consegue inserir um número de telefone, né, um número do contato que está entrando para ser atendido. Os usuários, eu quero ver só os atendimentos lá deixa eu procurar aqui, do Lucas. E filtrar, vai aparecer aquele atendimento do Lucas. Então aqui você consegue filtrar por usuários da plataforma. Quero ver todos os atendimentos que o Márcio recebeu, desde o dia 22 até o dia 24. Ele recebeu um atendimento dentro desse período de tempo. Tá? Se eu retirar o filtro, colocar gerar relatório, vai trazer novamente todos os atendimentos com base nos filtros que estão aqui em cima. Serviços. Tá? Aqui vai listar todos os serviços da plataforma. Isso aqui não vai fazer sentido com base no tipo de mídia. Tá? Então, se eu selecionar aqui ativo voz com a mídia bateria selecionada, obviamente ele não vai trazer nada, porque esse aqui é um serviço atrelado à voz. Então, cuidado na hora de selecionar o serviço. Tem que fazer sentido com o tipo de mídia que a gente selecionou aqui em cima. Tá? No nosso caso aqui, o serviço responsável lá pelo atendimento ao cliente, esse atendimento tracinho bot. Então, se eu clicar ela para gerar, ele vai trazer, obviamente, todos os que passaram até o atendimento humano e foram alocados nesse serviço aqui.
Então, se eu selecionar algo que não faça sentido com o tipo de mídia, ele não vai trazer nenhum tipo de informação aqui na tela. Protocolo, né? Todos os atendimentos geram um protocolo, né? Esse protocolo aqui, por padrão, é único. Então, se vocês têm esse costume de compartilhar o protocolo com o cliente, em algum momento ele pode chegar e falar, ó, quero consultar o atendimento com o protocolo X. Tem como consultar para mim? Tem como consultar. Basta você copiar o protocolo, né, que o cliente te informou e digitar aqui. Vocês têm que se atentar novamente à data, tá? Se ele não estiver aparecendo, tenta ampliar um pouco mais a data, se o cliente não te falar em que dia que ocorreu, né? Mas ele traz sempre o atendimento atrelado a este protocolo, tá? Cada atendimento tem um protocolo único, porém, ele é um protocolo compartilhado entre o robô e o atendente. Por mais que esse atendimento passe pela boteria e o robô faça a finalização, né, faça a tabulação desse atendimento, quando ele chegar no atendimento humano, ele vai ter o mesmo protocolo, né? É um vínculo para não gerar protocolos, para ficar mais fácil de vocês acharem, na verdade, né? Vocês vão sempre ter acesso à conversa do robô e acesso à conversa que o cliente teve com o próprio cliente com base nesse protocolo. Então aqui mostraria, né, se tivesse ali, enfim, atendido, né, tivesse chegado para um atendente, tivesse sido respondido, enfim, vocês teriam novamente aqui dois atendimentos com esse protocolo, quando o cliente falou só com o robô e quando o usuário falou com o cliente. Então, é o mesmo protocolo utilizado lá na boteria e aqui dentro do Omni. Então, geralmente ele vai trazer os dois atendimentos. Essa aqui é uma opção de filtro, tá? Dentro dos contatos vocês conseguem atribuir ali um ID externo. Se você colocar esse ID externo que está atribuído lá ao contato, vocês vão ter acesso a filtrar por isso aqui dentro dos relatórios também. Protocolo externo, novamente, é uma opção lá na hora de cadastro de contato, tem como filtrar por isso também. Tags de usuário são os agrupamentos dos usuários da plataforma, o agrupamento dos agentes. Então, aqui dentro da plataforma, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o agrupamento lá Bauru. A gente pode ter 1, 2, 5, 10 usuários dentro desse agrupamento. Então, acaba facilitando para procurar os atendimentos, né? Se vocês têm múltiplos setores. Eu quero criar o agrupamento ali financeiro, colocar 10 pessoas dentro desse agrupamento. São os 10 funcionários que eu tenho que trabalham no setor financeiro. Você tem a opção de criar esse agrupamento dentro da plataforma para facilitar na hora de filtrar depois. Então, aqui a gente pode ter aqui o turno da manhã. Eu tenho 10 funcionários no turno da manhã, eu posso criar esse grupo e ir filtrando nos relatórios aqui. Vai aparecer todos os funcionários, né, todos os usuários que estiverem dentro desse grupinho que a gente criou, que é o turno da manhã. E por final, você tem acesso a buscar pelo contato. Deixa eu ver se consigo pegar um exemplo aqui. Como esses contatos são todos cadastrados, né? Mas ele vai trazer os contatos que estão cadastrados aqui na plataforma. Então, eu posso colocar aqui 5548, que é o meu número. Ele não vai encontrar porque eu não estou cadastrado, né? Ou eu posso colocar aqui Victor, né? Por exemplo. Ele vai carregar a lista de contatos da plataforma, né? Então, eu posso colocar aqui Victor teste 1, não vai ter nenhum atendimento para esse cara. Eu posso colocar esse outro Victor. Aqui a gente já vê que tem os atendimentos que eu iniciei, tá? Esse aqui é o contato do cliente. Então, se ele está cadastrado na agenda, você consegue filtrar pelo cliente aqui dentro dos relatórios também. Você pode colocar um nome, número, enfim, a informação que você achar mais relevante aqui dentro. E assim que você inserir a informação, ele vai liberar esse campo para você escolher, né? Porque pode ser que tenha mais de um, dois ou três, enfim. Então, aqui no caso, a gente pode colocar aqui Victor Bracini, né? Um exemplo. E aqui ele vai trazer o nome desse carinha e eu posso filtrar por ele, né? Então aqui, com essa condição do filtro, eu só vou visualizar os atendimentos deste cliente. Então, o fulaninho entrou em contato 10 vezes no período de um mês. Aqui, selecionando o cliente, vocês conseguem verificar quantas vezes ele falou com o robô de vocês, quantas vezes ele caiu para atendimento humano e assim por diante. Então, a opção para filtrar somente pelo cliente, tá? Os outros tipos de mídia são basicamente a mesma coisa. Eu vou abrir aqui novamente um filtro, só para a gente conseguir mostrar as opções que nós temos aqui dentro, quando a gente for navegar entre os atendimentos, né? Então, vou colocar o dia 21 até o dia 24.
clicar em gerar relatório. Logo de cara, a gente tem o histórico para pesquisar. Tá? Então, se eu quiser clicar aqui em cima, ele vai abrir o histórico dessa conversa. O protocolo está aqui em cima. Se eu clicar, ele copia automaticamente para mim. O balãozinho que identifica que veio do chat, né, passou pela bateria. A tabulação que foi utilizada, transferida pelo robô. Então, ele navegou até o final, caiu numa fila de atendimento. O serviço no qual ficou registrado esse atendimento, que é o atendimento bot, né, poderia ser financeiro, pós-venda, comercial, enfim. Essa aqui é a opção que o cliente selecionou para ser atendido. Quando esse atendimento iniciou e quando ele foi tabulado. Tá? Então, ele teve ali uma vida de 34 segundos. Então, o cliente entrou 16h40 lá no bot, navegou por todo o fluxo do bot em questão ali de 34 segundos. E o robô utilizou a tabulação transferência para jogar para a nossa fila de atendimento. Então, esse contato aqui começou ali 16h40, a gente tinha as mensagens, né? Na esquerda é o contato, na direita é o robô. Esse aqui é um atendimento até meu, né? Tem meu nome, eu dei oi, o robô me apresentou o menu das opções. Selecionei a opção 8, que é para falar com o atendente. O robô me mandou a mensagem que está transferindo e jogou para a fila de atendimento. Posteriormente foi atendido ali por um usuário. Aqui a gente tem basicamente essas informações que estão com uma visualização, acredite, um pouco mais agradável, né? Tudo formatado, tudo bonitinho aqui dentro. A gente tem nesse formato aqui, caso você queira exportar, né? Ou visualizar por aqui mesmo. A gente tem a data, a hora que se iniciou, o protocolo desse atendimento, o serviço, né? Que é o atendimento bot, o agente. E esse agente bot aqui, ele vai ser presente em todas as organizações, tá? É o robô. Sempre que tiver agente bot, não é um usuário que está na plataforma com esse nome, é o robô fazendo a tratativa ali, lá pela boteria. Então, sempre que alguém é atendido pelo robô, vai estar com essa descrição aqui, agente bot, que é o robô lá conversando com o cliente. Portfólio. Se esse carinha é carteirizado ou não, né? Se esse cliente está sendo atendido pelo fluxo de carteira ou não. Tá? Se ele for atendido pelo fluxo de carteira, você atribuir um contato para o seu nome, vai ignorar qualquer opção que o cliente escolher. Ah, o cliente escolheu para falar com o financeiro, mas eu sou dono desse cliente e eu não estou no financeiro, não vai ser direcionado para o financeiro, vai cair direto para mim. Então vai ignorar as opções que o cliente selecionou lá. Vai ser direcionado pro dono deste contato. Origem, tá? Como a gente tem algumas integrações aqui com Zendesk, Salesforce, enfim, aqui vocês vão ter por onde esse contato se iniciou. Se for pelo Zendesk, vai estar descrito Zendesk, Salesforce e assim por diante. Portal significa que é a nossa própria plataforma, pode ser a boteria ou o Omni. ID externo do contato, né? Se a gente tiver preenchido um ID externo lá no contato desse cliente, que vai aparecer, é um campo coringa, né? Pode ser informação de contrato, N informações que vocês quiserem colocar aqui dentro. Vai ser mostrado aqui na tela. Então, no caso, o contato Márcio tem o ID externo 10, o contato Vitor tem o ID externo 5. Vocês podem inserir qualquer informação dentro desse campo na hora de criar o contato. Serve para os filtros também. A partir de, tá? Essa aqui é uma informação criptografada, tá? Era para aparecer o número do cliente aqui nesse caso. Na boteria, a gente tem como desmascarar esse número ou não. No nosso caso aqui é mascarado, enfim, motivos de segurança, né? LGPD, enfim. Você pode desmascarar ou não esse número. E aqui, se o contato não tiver cadastrado na agenda, aí ele vai aparecer o número porque não tem outra opção, né? Não tem outra informação para mostrar. A duração. Quanto tempo esse atendimento ficou na tela do usuário, tá? Então, esse atendimento aqui ficou 50 minutos, esse aqui ficou 1 minuto, esse aqui ficou 34 segundos. Né? Como mostrei anteriormente, esses 34 segundos foi o atendimento do robô. Então, o cliente navegou entre todos os menus, foi até a opção de ser atendido dentro de 34 segundos. Esse aqui, como tem um tempo mais alto, né, vocês podem ver que é um atendimento que foi realizado do Lucas atendendo o cliente Victor. Então, esse atendimento aqui ficou 50 minutos lá na tela do Lucas até ele tabular, né, até ele usar uma finalização para encerrar esse atendimento. As informações de TMR, né? O robô não tem TMR, então sempre vai estar NA. E aqui são as informações de TMR, novamente, configuradas lá na fila de atendimento, né? São relações aqui a outras configurações.
o status desse serviço, se foi transferido, né? Se tiver completado, foi algo tabulado manualmente. E, se foi transferido, pode ser ou a transferência do robô ou a transferência de um usuário para outro, né? Aqui, novamente, vai estar a descrição. Quando é transferido pelo robô, sempre essa tabulação, né? Tag é o motivo de finalização. Transfer from bot, atendimento finalizado, que foi a tabulação que a gente usou para encerrar esse atendimento aqui. E aqui foi uma transferência manual. Sempre vai ficar desta maneira. Transfer to e o nome do atendente. Então, aqui foi transferido para o Lucas Martins. Poderia ser transferido para Márcio Gnatti, transferido para Victor Brassini, enfim. Essa parte do começo nunca vai mudar. O que vai mudar é o final, que vai estar sempre com a descrição do nome do agente. Então, se tivesse transferido para o Lucas, transferido para o Lucas Martins, transferido para Victor Brassini e assim por diante. Né? E a origem da conversa. Por se tratar de boteria, sempre vai ser cliente. Né? Não tem como você iniciar uma conversa através da boteria, só através dos HSMs ou e-mail, enfim. Novamente, se quiser baixar, tem a opção de download aqui do CSV para você verificar no Excel. Então, esse é o rastreio de interações, vai contemplar tudo que foi finalizado aqui na plataforma. E por último, a gente tem o relatório dos agentes. Tá? O relatório de agentes é uma visão analítica por usuário. Tá? Essa parte aqui, acredito que não esteja 100% desenvolvida ainda, porque a gente tem umas informações aqui, por exemplo, de mídia, que não faz sentido na hora de aplicar esse filtro. Tá? Então, posso colocar lá do dia 1º até o dia 24 e colocar gerar relatório. Aqui ele vai trazer as informações dos usuários. Tá? O agente bot, novamente, não é um usuário de vocês, tá? É o robô mesmo, então ele sempre vai estar registrado aqui. A gente tem o Lucas, o Márcio, o Henrique, o Vitor, o Eduardo, o Thiago, o Glaucio. Aqui a gente tem umas informações. Dentro desse período de tempo, do dia 1/11 até o dia 24, quando que foi o primeiro login do Lucas? Então, o Lucas logou no dia 1/11 de 2022, às 14h07. Então, no dia 1/11, ele entrou na plataforma às 14 horas. Poderia ser que ele tivesse que entrar às 8 da manhã. Aqui você vai conseguir ver. Ele não entrou na hora que deveria, entrou às 14. Consegue dar um feedback para esse usuário. Dentro do dia 1 até o dia 24, qual foi a última vez que ele efetuou o logoff, que ele saiu da plataforma? Então, ele saiu dia 23/11, às 11 da manhã. Ele deveria ter trabalhado até às 17 da tarde. Ele saiu às 11h19. Novamente, consegue dar um feedback lá para o usuário. Quantidade de logins. Então, do dia 1/11 até o dia 24/11, o Lucas efetuou 21 logins na plataforma. Tá? O Márcio aqui, por exemplo, que é o usuário que está embaixo, ele efetuou 94. Então, essa quantidade de logins. Atualizou a página, vai contar como login. Saiu, entrou, login. Então, vocês conseguem ver. Tem alguém que está logando e deslogando toda hora lá para não receber atendimento, alguma coisa do tipo. Vocês vão ter a relação de quantas vezes ele está efetuando o login aqui na plataforma. Então, o Lucas, do dia 1 até o dia 24, ele entrou 21 vezes. O Márcio, do dia 1 até o 24, entrou 94 vezes. O tempo que essa pessoa passou conectada dentro deste filtro. Então, do dia 1 até o dia 24, o Lucas passou 3 horas e 25 minutos disponível, conectado, logado na plataforma. O Márcio passou 18 horas. Tá? Então, novamente, vocês vão ter como ver quanto tempo cada usuário está passando conectado aqui no Omni. Chamadas, tempo das chamadas, tempo médio das chamadas. Como aqui a gente não usa muito para voz, né? Aqui acaba estando 0. São chamadas recebidas aqui, né? Então não teve nenhuma chamada recebida nesse tempo. Total de chats. Né? Então, aqui o Lucas recebeu 6 chats dentro do dia 1 até o dia 24. O Márcio recebeu 28. O tempo total dessas sessões, tá? Então, o Márcio teve 28 sessões de chat dentro desse período aqui, que é basicamente o mês inteiro. Dessas 28 sessões aqui, né, deu um total ali de 518 horas. Então, isso aqui não está refletindo o tempo que o Márcio está logado, está refletindo o tempo que esses atendimentos estão abertos lá na tela dele. Então, ele recebeu um atendimento de noite, não tabulou, saiu, foi dormir, ficou uma semana fora, voltou. Está contando o tempo ainda desse atendimento, porque ele nunca finalizou. Então, esses 28 atendimentos que ele recebeu de chat, deu um total de 518 horas. Com o tempo médio
de 18 horas para cada um desses atendimentos. Então, esses 28 atendimentos totalizaram 518 horas, e cada um deles, né, com base nessas 518, dá ali média de 18 horas para cada um desses atendimentos. Então, isso aqui está incabível para qualquer operação que faça um atendimento, né? Isso aqui é um ambiente de testes. Se você ver isso aqui, você vai conseguir dar um feedback. Não faz sentido que cada atendimento do Márcio dure 18 horas. Nenhum cliente vai ficar esperando 18 horas, conversando 18 horas ali com o atendente. Então é algo que vocês conseguem novamente dar um feedback para esse usuário. Então, são todas as informações relacionadas ao usuário, né, que tem opções para vocês monitorarem ligações e chat. Né? Total de sessões de chat e total de chamadas. Tá? Aqui, independente do filtro que eu colocar, ele vai trazer basicamente as mesmas informações. Né? Aqui, por exemplo, são as mesmas informações que eu mostrei, login, logout, login. Por isso que eu falei lá no começo. Aqui vai mudar, né? De voz para chat. Como a gente selecionou voz, não vai aparecer nenhuma informação relacionada ao chat, vai aparecer novamente as informações relacionadas à voz, né? Somente essas informações. Então aqui o Henrique logou no dia 3/11 às 9h40 da manhã, primeiro login dele. Então ele não logou no dia 1 nem no dia 2, logou só no dia 3. A última vez que ele saiu da plataforma foi dia 24, às 9h20 e poucos da manhã, né? Foi hoje. Ele efetuou 31 logins nesse período de tempo, passou 11 horas conectado no homem, recebeu ou realizou, né? Aqui não está uma separação de recebida ou realizada, é só uma visão geral, para vocês terem uma ideia de quanto tempo ele está gastando com telefonia. Então, dentro do dia 1 até o dia 24, ele recebeu 14 ligações, ou efetuou, enfim, aqui está misturado, né? Totalizou ali 12 minutos em chamada, uma média de 52 segundos, né? Enfim, por chamada. Então, são chamadas rápidas. Novamente, aqui são horas, minutos e segundos. Tá? Como a gente não usa esse ambiente aqui para fazer ligações, é mais chat, todos os tempos aqui estão bem baixos. Acho que é algo plausível se fosse realizar atendimento de verdade. Tá? As outras opções, novamente, se eu quiser selecionar por hora, posso selecionar por serviço. Isso aqui não vai se aplicar, né? Questão de serviço, porque é uma visão do usuário. Tag de usuário é para você ter uma visualização melhor ali por agrupamento. Eu quero buscar as informações só lá do Henrique. Coloco o nomezinho dele aqui e gero o relatório. Trouxe só as informações do Henrique. Tá? E os usuários que estão ativos, inativos. Tem alguém que parou de trabalhar, não está mais na plataforma. Quero filtrar e verificar as coisas que ele fez enquanto ele ainda era funcionário, enquanto ele estava com a gente. Coloco aqui inativo, gero o relatório, ele vai trazer relatório dos usuários que estão ativos, inativos e assim por diante.